Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Palavras na Mesa, do Cinesp. Hoje nós teremos aqui uma convidada especial, a professora Catarina de Almeida Santos, mas como de costume nós faremos primeiro a nossa audiodescrição e logo depois daremos andamento numa conversa muito importante que tem mexido com as nossas escolas, com a educação em São Paulo. Então, eu sou Maura Maria da Silva, sou uma mulher negra, estou com uma camisa vermelha de gola, uma echarpe branca e preta e uma blusa, um corta-vento preto. Estou com um batom marronzinho, bem clarinho, né? E pela primeira vez estou sem óculos no podcast. Norma? Olá a todos e todas, sou Norma Lúcia, sou presidente do Cinesp. Eu sou uma mulher negra retinta, uso óculos, estou com uma faixa no cabelo branco, preto e bege, blusa preta e uma blusa de frio branca e preta. Professora Catarina? Olá para todas as pessoas, eu sou Catarina de Almeida Santos. Sou uma mulher preta, estou com uma blusa verde, com óculos com aro vermelho, com marrom. Blusa verde, porém não sou palmeirense, só para demarcar aqui o processo. Estou utilizando um relógio com pulseira predominante branco, com visor preto. Um colar com pedras transparentes, brilhosas, com os detalhes em marrom, e acho que isso. É um brinco com as mesmas cores. Eu acho que é isso. Estamos aqui para bater um papo. Isso. A professora Catarina vem especialmente lá de Brasília para conversar conosco sobre essa questão que nos aflige nesse momento e que é importante nós estarmos discutindo. Mas primeiro eu peço que a Catarina, a professora, a doutora Catarina, faça aí um relato sobre a formação que ela tem, para a gente se localizar melhor. Por gentileza, Catarina. Então, a minha característica primeira que me define é que eu sou baiana. Essa é a mais importante de todas, né? Com certeza. Eu sou baiana, sou professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, sou formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado, doutorado. Fiz mestrado e especialização na Federal de Goiás, na Faculdade de Educação da Federal de Goiás. Fiz doutorado aqui na Universidade de São Paulo. Então, São Paulo é uma das minhas cidades. Fiz pós-doutorado na Unicamp. Então, eu sou essa pessoa que ando por aí, né? E eu sou a pessoa que ando realmente por aí, discutindo tudo aquilo que é favorável ou impeditivo da garantia do direito à educação para a população desse país, ou da educação como direito, né? A gente está aqui na luta para que a educação não seja aquilo que ele sempre foi nesse país, que ela sempre foi, que é privilégio de alguns. E a gente entende que a educação precisa ser direito, e para ser direito, precisa ser de todas as pessoas. Perfeito. Norminha? Hoje nós vamos também, né, tá aqui falando sobre essa educação como direito. E como isso tem sido atacado em todos os momentos, né? Nós temos a questão muito forte com o avanço da extrema-direita, que vê a escola sem partido, a escola domiciliar, a escola militarizada, que eu acredito que existe uma confusão dentro da sociedade, o que é uma escola militar e uma escola militarizada, mas vendem esses produtos e, diante de tudo isso, a gente tem o processo de privatização muito forte, e esse processo de privatização, ele tem como um dos princípios retirar a verba pública da escola pública, e na hora que a gente retira a verba pública da escola pública, a gente está falando de retirada de direitos, né? Então, eu acho que essa conversa hoje, esse bate-papo aqui vai ser extremamente
é importante para a gente entender o que precisamos, né, nos organizar enquanto sociedade, enquanto categoria, para essa luta aí que vai ser hercúlea. E aí, partindo do que Norma contextualizou, o que seria essa militarização das escolas públicas? Qual é o conceito, qual é o objetivo dessa ideia, desse projeto, militarização da escola pública em si? A pessoa faz uma pergunta que eu poderia ficar 3 horas aqui discutindo, né? Mas vamos lá, né? Eu acho que, voltando aqui a partir da questão da Norma, quando ela fala da questão da negação do direito, da necessidade da verba pública para a educação pública, para a garantia de direito. E eu acho que, antes de entrar no que é essa militarização, porque a militarização é um dos caminhos da privatização, por diversos aspectos, né? Mas, voltando na questão do direito, a gente tem aí vários educadores e educadoras que discutem muito essa questão da escola pública e do direito à educação. E a gente tem uma figura conterrânea minha, né, o Anísio Teixeira, que sempre foi um defensor e um grande debatedor sobre a questão da escola pública. E o Anísio Teixeira trazia para a gente entender o que é o conceito de escola pública. Via de regra, no nosso imaginário, no imaginário da sociedade, a escola pública é aquela escola que é financiada pelo Estado, né? Trazendo aí, inclusive, a perspectiva que você traz, a verba pública e a educação pública. O Anísio Teixeira trazia o conceito de escola pública como sendo a escola de todas as pessoas. A escola que vai seguir princípios universais. E aí, no caso que a gente está no Brasil, os princípios do Estado democrático de direito. O Anísio tem várias obras, dentre elas tem uma que educação não é privilégio, e uma outra para dizer que educação é direito. E esse conceito de escola pública parte disso. Então, a escola pública é a escola que não pertence ao grupo confessional, ao grupo empresarial, às categorias. Então, não é a escola dos militares, não é a escola dos professores, não é a escola dos enfermeiros, dos médicos. Ela é a escola de todas as pessoas que residem num país, em uma sociedade. Inclusive aqueles que são cidadãos ou aqueles que residem no país. E que vai atender aos grupos que têm diferentes crenças, diferentes matrizes ideológicas. Então, ele vai ser a escola de quem é de direita, de quem é de esquerda, de quem é católico, de quem é do candomblé, de quem não acredita, de quem não tem nenhuma fé. Então, é a escola de todas as tribos. E para que ela seja assim, ela precisa ser financiada pelo Estado. Ela não pode ser financiada pelo grupo empresarial, pelo grupo confessional, porque quando um grupo privado específico define esse financiamento e essas normas da escola, ela deixa de ser a escola pública, vai ser a escola que vai atender os objetivos daquele grupo. Daí que entra a lógica da própria militarização, né? E por que a militarização ela nega essa ideia de escola pública? Então, mas voltando na sua pergunta para definir o que é uma coisa e o que é outra, quando você diz que há uma confusão da sociedade entre escola militar e escola militarizada, essa confusão não é por um acaso, né? Aqueles que querem militarizar a escola fazem questão de que a sociedade entenda que a escola militarizada vai ser igual à escola militar. E que a escola que a escola militar é boa e ela é boa porque é militar. A escola militar são as escolas que foram criadas no Brasil já há alguns anos, séculos, na verdade, né? Ela foi criada para atender dependentes de militares e elas foram criadas, inclusive, no momento em que a militar é aquela categoria que anda muito de um lado para o outro. Então, eles queriam uma escola que atendesse, que pudesse matricular a qualquer momento que mudasse, mas que também que atendesse os interesses ou as ideologias voltadas pelos grupos militares. Então, essas escolas, elas foram criadas para isso. Elas nunca foram vinculadas às secretarias de educação, e sim à área de segurança, o Ministério da Defesa, a Secretaria de Estado de Segurança. São, via de regras, financiadas por essa área, costumam, muitas vezes, cobrar taxas dos estudantes e tem um público definido. E o público que não é dependente dos militares precisa fazer seleção para entrar nessas escolas. E aí a gente entra na história de por que se diz que essa escola é boa. Geralmente, a bondade da escola, no sentido da qualidade estabelecida no país, ela está vinculada a resultados.
a resultados nos processos seletivos, a resultado nas avaliações. E aí, então, você diz que a escola é boa por isso. Então, quando se fala que as escolas militares são boas a partir desses critérios estabelecidos como de qualidade. E aí, quando você olha para essa escola, você vai descobrir que ela não é boa porque é militar, ou seja, ela não entrega esses resultados porque ela é militar. Ela vai entregar os resultados porque ela é uma escola que tem uma outra infraestrutura, que já tem um público previamente selecionado. Ela não é uma escola da inclusão, ela é uma escola que estabelece qual é o grupo que pode estar ali. Ela é uma escola que vai ter os familiares com uma outra condição. Ela é uma escola que cobra taxa, que seleciona quem está dentro dela, que aqueles que trabalham dentro da escola costumam ter uma remuneração mais alta do que os demais profissionais da educação, que tem uma infraestrutura diferenciada. Então, ela é uma escola desenhada para atender um grupo que já tem algum privilégio. E, a partir disso, fica muito fácil entregar os resultados ou entregar a qualidade se a gente fizer a leitura da qualidade a partir disso. Aí, essa escola que é lida pela sociedade a partir desses resultados como boa, aqueles que querem militarizar a escola pública fazem questão de dar a ideia de que essa escola, depois que for militarizada, ela vai ser essa escola militar, vai ser a mesma coisa do que essa escola militar. Então, o que a gente está chamando da escola militarizada? É a escola que está aqui com os militares no processo, sem ser essa escola militar. Ou seja, a escola pública que, por decisão dos seus gestores, passa a ter no seu interior profissionais da área da segurança, ou gente vinculados de alguma forma, né? E por que eu digo isso? Porque no decorrer desse processo de militarização no Brasil, que começa lá na década de 90, em alguns estados, inclusive ali no final da década de 80, mas assim, quando a gente vai falar dessa militarização, que pegou uma escola pública e passou a militarizar, você pode pegar ali no início da década de 90, né? Desde que começa esse processo, isso vem mudando. Então, quando a gente começa esse processo, sobretudo ali Goiás, Mato Grosso, vai para Amazonas, Bahia, por ali, né? A gente já tinha ali uma lógica de que era uma relação ali entre Secretaria de Estado da Educação e Secretaria de Segurança. Então, eu tinha ali, sobretudo, os militares, a polícia militar, indo para essa escola. E aí ia para essa escola e fazia a gestão, o que eles chamam de gestão disciplinar, gestão administrativa. Isso pega Goiás, fazia a gestão de tudo, manda em tudo na escola. No decorrer desse tempo, isso vem mudando. Então, por exemplo, a gente começa a ter a militarização das escolas municipais, que ela vai se dar, por exemplo, a partir de assinatura, né, de termos, né, de cooperação entre os comandos da Polícia Militar e os prefeitos, né, ou associação de prefeituras, para levar para dentro das escolas o que eles chamam da metodologia dos colégios da Polícia Militar, que não é nada mais, nada menos do que levar para dentro das escolas os princípios e as formas de funcionamento do quartel. Que é isso que é o que eles chamam da metodologia. Então, a escola começa a funcionar a partir das regras do quartel, né? Os estudantes começam a bater continência, tem que fazer formação. Então, aquelas regras de como funciona o quartel, porque, enfim... A tal disciplina, né? A hierarquia, a disciplina. Então, isso acontece. Só que aí, no decorrer desse processo, a gente começa a ter a militarização das escolas municipais, a gente começa a ter outros grupos das áreas de segurança. Então, hoje você tem no Brasil Polícia Científica, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, muitas instituições privadas, né, como a Associação Brasileira da Escola Cívico-Militar, Defenda PM, e vão surgindo vários grupos privados que entram na lógica da militarização, né? Então, os municípios, sobretudo, mas também estados, fazem convênios ou compra um pacote do que eles chamam de militarização, é levar para dentro das escolas essas normas, monitores, né, para implementar a lógica do militarismo dentro das escolas. Então, a militarização das escolas hoje, né, quando a gente está falando dessa interferência de gente da área de segurança no funcionamento da escola, já não está mais só nas instituições
militares públicas, como o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, ou essas corporações. A gente já tem muitos grupos privados nessa militarização. Então, ela vem se adequando às necessidades desses grupos. Quando você traz isso, uma das coisas que nós percebemos é que essas escolas militarizadas, que estão sendo realmente aí colocado para a iniciativa privada, não para esses grupos, ela traz uma estrutura diferente da estrutura que as escolas públicas têm. Por exemplo, a escola militarizada, ela tem uma quantidade de funcionários, ela tem um aporte totalmente diferente. E aí começa a se comparar o que não há comparação. Por quê? Se eu tenho uma unidade que eu não tenho todo esse aporte, eu não tenho um módulo, vou ter uma deficiência ali no dia a dia nessa unidade. E na outra unidade militarizada, como é uma proposta do governo, que é uma vitrine para que haja mais investimento ainda público, porque esse dinheiro público, de uma certa forma, todo mundo está de olho, eu invisto para falar, esse é o programa certo, é a partir daí. E aí, qual que é a minha pergunta? Tudo isso faz uma diferença no processo de desenvolvimento de todas as crianças, porque a gente tem unidades que têm falta de professores, nós temos unidade que tem problemas com merenda, com limpeza. E a escola pública, ela é uma escola que ela é inclusiva. E a escola militarizada, ela acaba selecionando, como a professora disse. E aí, traz isso para a sociedade como se fosse um benefício, né? Um benefício. E a gente fica preocupado com essas ilhas que vão se criando e como fica a periferia. Porque aqueles que mais precisam vão ser retirados novamente desse processo? Então, a primeira questão é a gente entender que, num país como o Brasil, nada é igual. E a militarização, o que há de comum na militarização é a implementação dos princípios do militarismo dentro de qualquer escola militarizada, inclusive essas que são feitas com as empresas privadas, né? Ou com os grupos privados. Então, você vai ter no Brasil a implementação da militarização em que você muda completamente a estrutura da escola. Então, você pega o estado de Goiás, a militarização no estado de Goiás, você muda o público, completamente o público da escola. Você muda o público. Então, o público da escola é um público branco, é um público que tem uma condição socioeconômica muito melhor, cobra a taxa dos estudantes, inclusive fazem reformas nas escolas. Por natureza, há uma própria exigência do processo de militarização que essas escolas já têm uma estrutura diferente. Embora se fale tanto da lógica da vulnerabilidade, de pegar as escolas mais vulneráveis, quando a gente pega as escolas militarizadas no Brasil, elas nunca foram as mais vulneráveis. Ela já é uma escola que já tem um resultado no IDEB diferente das outras. Geralmente se pega uma escola com melhor infraestrutura ou se exige que essa escola seja reformada antes da militarização. Então, você já vai fazendo aí uma pré-seleção de que escola é essa que vai ser militarizada. Não pega aquela que é mais precarizada. Não, nunca. Imagina, a gente precisa pensar que o militarismo no Brasil e a polícia militar, ou o braço armado do Estado no Brasil, ela, via de regra, ela elimina os vulneráveis, né? Ela vai eliminar matando, aprisionando. Então, basta a gente olhar quem é a população carcerária do Brasil. Então, a vulnerabilidade no Brasil ela é criminalizada. E é criminalizada pelo braço armado do Estado, sobretudo, né? A nossa sociedade criminaliza os vulneráveis e o braço armado do Estado vai lá e extermina ou aprisiona. Então, a área de segurança no Brasil não tem nenhum amor pela vulnerabilidade. Então, o discurso de que vamos militarizar as escolas vulneráveis, há, por um lado, uma criminalização dos vulneráveis, porque se eu mando... Para onde é que eu mando a polícia?
Qual é o papel da polícia no Brasil, né? Então, para onde eu mando a polícia? Eu vou mandar para dar um jeito nos vulneráveis, porque os vulneráveis são aqueles que ameaçam a sociedade. Ameaçam a segurança, ameaçam... Esse é o imaginário que a gente tem em relação ao Brasil. E que, via de regra, são os mais pobres, os pretos, são essas pessoas que são consideradas vulneráveis, e é essa vulnerabilidade que é ameaçada. Então, não se vai atrás. Mas há uma outra característica que, após a militarização, esse público ele vai ser exterminado da escola, né? E aí, basta a gente olhar as escolas próximas, aquelas que foram militarizadas, que você vai ter uma quantidade de alunos enormes que essas escolas recebem, as que não foram militarizadas, com uma justificativa de que esse estudante não se adequou ao projeto. E não se adequou ao projeto porque não quis seguir as regras militares, mas, sobretudo, porque não entregou os resultados. Porque, veja, quando você traz assim, eu tenho um processo de privilegiamento, em tese eu vou dizer que melhorou a qualidade porque foi militarizada, e aí vai no mesmo discurso de dizer que a escola militar é igual a militarizada, o que é militarizada vai ser igual a militar. Mas aí o que se faz? A polícia, ela não é insumo de qualidade para a educação, né? E não é porque, se a gente listar quais são os insumos de qualidade da educação, e tem um insumo fundamental na qualidade, que são os profissionais da educação. E aí, o insumo é quando ele tem formação adequada, formação continuada, condições de trabalho, remuneração. Então, ele é um insumo fundamental. A polícia deveria ser insumo de qualidade para um outro direito social, que é a segurança. Mas ela não tem sido, porque, inclusive, ela tem sido um mecanismo de manutenção dos privilégios. Se utiliza os profissionais da área de segurança para manter os privilégios daqueles que já são privilegiados. Mata, inclusive, os não privilegiados em nome da manutenção dos privilégios. Mas ela deveria ser insumo os profissionais da segurança deveriam ser insumo de qualidade para a segurança, que traria grandes benefícios, inclusive, para a educação. Né? Se a gente tem uma sociedade segura, se a gente tem bairro seguro, isso facilita muito, né? Garante aí uma tranquilidade para a educação. Mas eles não são. Né? Então, eles não são insumos de qualidade para a educação. Então, por que a escola militarizada vai melhorar? Tá, eu tenho mais profissionais, eu tenho mais tudo. Eu não falta professor, não pode ficar sem aula. Se falta professor, eu ponho um militar lá para desenvolver alguma atividade. Mas não é só isso. O problema é que eu seleciono quem fica dentro da escola. Então, de alguma forma, a gente vai fazendo com as escolas militarizadas. Isso significa que em todas você faz isso da mesma forma? Não. Mas, de alguma forma, você vai selecionando quem permanece nessa escola. E quem é que você tira dessa escola? Você vai tirar o chamado aluno-problema. Quem é o aluno-problema? Que não entrega o resultado, que tem vulnerabilidade, né, que está repetindo. Você tem normas nessas escolas que, se você repete mais de um ano, você não pode permanecer nela. Então, se a gente quer entender a crueldade desse processo, você começa a olhar os manuais. Não basta olhar a lei do Estado de São Paulo ou de qualquer estado que militariza. Você vai olhar os manuais que vão dizer como é o dia a dia dessa escola, né? De quem é que vai ficar, em quais condições fica. Então, eu costumo dizer que a escola militarizada ela é a anti-escola. E a escola militar vai no mesmo sentido. E por que a escola militarizada ela é a anti-escola? O que é a escola? A escola, queira ou não, é o espaço do encontro das diferenças. A escola pública que a gente vem discutindo no Brasil é a escola que precisa ser a escola da inclusão. Então, o que é a escola? A escola é essa instituição que a gente passa, no Brasil, no mínimo, 4 horas por dia, no mínimo, 200 dias por ano, no mínimo, durante muitos anos da nossa vida. Você não tem nada que se iguale a isso. E é uma escola para todo mundo. A gente tem quase 40 milhões de estudantes na educação básica pública. Essa escola tem lei dizendo que ela precisa se organizar para atender os sujeitos, para ser a escola que inclui. E aí vai incluir a diversidade de pensamento, de crença, de corpos, neurodivergentes. Isso é a escola. Ah, Catarina, você está dizendo que as nossas escolas estão funcionando dessa forma? Não, essa é a nossa briga, a nossa disputa, para que ela seja essa escola. E aí você vai criando lei, políticas, brigas, disputa, para que essa escola seja da inclusão. A escola militarizada ela faz o inverso. Ela vai dizer que essa escola é desse jeito
e só cabe nela quem se adequa a isso aqui. Isso não é escola. Isso não é a escola que o artigo 205 da Constituição vai dizer, e nem o 6º. Ele vai dizer que educação é direito. Se é direito, precisa ser para todas as pessoas. Se é para todas as pessoas, está lá no artigo 205. A primeira finalidade dessa escola é desenvolver plenamente a pessoa. Pessoa, cada uma é uma. A gente tem diversos sujeitos. Aí, quando eu digo uma escola que diz só cabe nela quem se comporta desse jeito, quem tem o cabelo dessa forma, quem pensa desse jeito, isso é a anti-escola. Ela é a escola que exclui e não a escola que inclui. Ela é a escola que uniformiza e não a que garante a diversidade, que está na Lei de Inclusão, que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que está na Lei de Diretriz e Bases, que está na Constituição. Então, isso é a escola que a gente vem lutando. Esse país, a população desse país, lutou, morreu, suou, para que tivesse uma Constituição de 88 que dissesse que a educação era direito de todas as pessoas. E aí você construiu essa escola. Então, a militarização é contrária à lógica da escola. Então, ela é ilegal, né, professora? Ela é Ilegal. Ela é inconstitucional. Ela é Inconstitucional. contrária à Constituição e às leis infraconstitucionais. Você pega Plano Nacional, Fora. você pega a Lei de Diretriz e Bases, você pega a ECA, você pega as leis de inclusão. Tudo isso é contrário à lógica da escola militarizada. Por quê? Porque eu tenho o artigo 205, 206 e seguinte da Constituição. Você pega o artigo 206, ele vai listar um conjunto de princípios. E aí o princípio tem a liberdade de ensinar e aprender, a diversidade, a questão de igualdade de condições para acesso e permanência, os profissionais do magistério, a participação da comunidade. Está lá nos princípios da Constituição. E esses são os princípios da educação. Ou seja, é o espaço que precisa ter diálogo, que precisa ter relações horizontais. Quando a gente chega na Constituição e nos decretos que normatiza o funcionamento da área de segurança ou do militarismo, os princípios são o oposto. O que está lá? Hierarquia, obediência. Então, assim, qual é o lema do militarismo? Ordem dada é ordem cumprida. Você não questiona a ordem. A escola é o inverso. O que o Paulo Freire vai trazer da questão da pedagogia da pergunta? O conhecimento se faz pela pergunta. O estudante pode e deve questionar o docente. O docente pode e deve questionar a ordem. A educação, ela é dialógica. Só há processo educativo numa educação democrática quando tiver educação dialógica. O que Anísio Teixeira disse? Só teremos democracia no dia que fizermos a máquina de fazer democracia, no dia que tivermos a máquina de fazer democracia. E essa máquina é a escola. E não é qualquer escola, é a escola pública. Porque a democracia parte do... Você não tem democracia sem diálogo, sem a diferença, sem o pensamento divergente, sem o pensamento diverso, sem o respeito à diversidade. O militarismo não. O militarismo vai dizer, olha, eu tenho uma hierarquia. Quem está numa patente mais alta manda e quem é soldado raso obedece. Você tem uma lógica da obediência, da hierarquia, da disciplina que não tem nada a ver com a disciplina escolar, né? Porque quando você fala na disciplina, fica parecendo que a gente não quer uma escola com disciplina. Só que a disciplina da escola é o oposto da disciplina militar. A disciplina militar tem a ver com obedecer à ordem estabelecida e à punição para quem não obedece essa ordem. Sem questionar. Claro, se você questionar, você tem punição. A disciplina da escola tem a ver com o aprendizado do respeito, da convivência com as diferenças. Eu não imponho o respeito. Respeito se constrói. Eu não tenho a ver com ter uma arma no coturno para amedrontar quem não vai me obedecer. Eu não tenho uma regra para isso. Quando você militariza a escola, essas regras estão lá. Eu tenho um manual, eu tenho os manuais. Então, eu vou ter um manual que vai estabelecer as faltas e as punições. Então, por exemplo, a criança correr na escola é falta e tem uma punição. Ela sentar no chão é falta. Ela manifestar carinho é falta e tem punição. Tudo aquilo que você espera que uma criança e um jovem adolescente façam na escola é falta dentro da escola militarizada. E é falta dentro da escola militarizada por quê? Porque a escola militarizada ela deixa de funcionar a partir dos princípios da escola pública. Ela vai funcionar a partir dos princípios de uma categoria profissional, que são os militares.
E os militares são regidos, eles vão trazer para a escola aquilo de como funciona o quartel. E esses comportamentos no quartel constituem-se falta e tem punições. Então, eu tenho que ter o mesmo cabelo, o sapato tem que estar limpo, a farda tem que estar limpa, então eu não posso sentar, não posso estar isso. Então, eu tenho um conjunto de regras que estão no quartel que vem para a escola. Então, ela deixa de ser escola pública. Ela não é mais a escola pública, ela é a escola dos militares e não a escola pública. E aí, tanto que essas escolas estabelecem regras que nenhuma outra escola pública pode estabelecer. Se você pegar uma escola pública, e dizer que o aluno só entra lá se tiver o cabelo isso, que ele não pode fazer isso, a sociedade vai cair em cima dos profissionais da educação. Com certeza, é. Na militarizada, não. Você aceita. Mas aceita não é só na escola. Aceita porque a sociedade aceita que os militares façam coisas inimagináveis que você aceita de qualquer outro profissional. Você naturalizou que a polícia pode entrar nas comunidades matando sem perguntar, prendendo sem questionar, criando provas para criminalizar quem não estava no processo. Então, você vai naturalizando que os profissionais da área de segurança tenham práticas que você não aceita que outros profissionais façam, e que bom que não aceita. Porque eu não estou dizendo que os profissionais da educação ou de qualquer área têm que fazer isso. Né? Mas é esse o problema. Então, você vai naturalizando que a polícia ou que os profissionais da segurança, ou treinados para isso, que a gente tem, escolas militarizadas, você não tem militar lá dentro. Você tem civis treinados para implementar. Você vai pegar o estado de Minas ou outros estados que tem municípios militarizados, você não tem militar lá. Aí a regra é, se você tem experiência, que você viu 1 ano na área militar, você pode ir para dentro daquela escola e ficar lá. Então, a gente naturaliza que se faça dentro da escola aquilo que é feito fora dela por profissionais da segurança que não deveria ser naturalizado em lugar nenhum. Então, você deixa de ser a escola que segue as regras das demais escolas. Você cria uma rede paralela. Tanto que ela vai ter regimento específico, ela tem normas específicas, ela vai ter um conjunto de coisas que você não pode ter, que é proibido ter dentro das demais escolas. Né? É disso que nós estamos falando. E eles ainda têm uma questão da fé pública, que o militar sempre está falando isso. Né? Eu tenho a fé pública, então o que eu falo é a verdade. Você não precisa de lei, você é a lei. Isso, justamente. Você é a regra, o militar é a regra. Então, assim, como será que existe possibilidade de convivência com um gestor, um professor de carreira, concursado, etc. e tal, com esse gestor, porque existem várias formas, como você falou, de implantar essa militarização. Então, digamos que haja aí a colocação de um gestor militar para trabalhar junto com o gestor, no caso pedagógico, que é o nosso gestor de carreira, né? Que é concursado, etc. Como será que vai acontecer essa convivência? Porque, obviamente, a vontade nossa é que isso não aconteça. A vontade e a luta será para que isso não aconteça, né? Enquanto sindicato, a gente vai estar à frente aí para bater de frente para que não aconteça. Mas, no caso de acontecer, eu fico imaginando como será essa convivência. Como vai se dar essa questão? Porque nós já tivemos, Norma, não sei se você lembra, mas a gente que é do Estado sabe disso. Houve uma época que falaram, não, agora vai ter um tal de gestor pedagógico, mas vai trabalhar também um gestor administrativo, que ele vai cuidar da parte econômica, financeira, da obra, e o diretor de escola vai cuidar só do pedagógico, da reunião pedagógica, da formação das crianças, né? Será que é essa a ideia, professora, deles? Então, o gestor pedagógico, que é o nosso da carreira, e o gestor militar como esse administrador que vai disciplinar, colocar regra e etc. Será que é isso? Então, quando você faz essa questão assim, de como será, a gente pode olhar para o estado de São Paulo e pensar como é que vai ser isso aqui. Mas a questão assim, como tem sido, né? Porque a gente tem aí mais de 30 anos desse processo. Que estão aí, né? A gente tem escola militarizada no país de ponta a ponta. Nas redes estaduais e municipais. A gente tem creche militarizada. Militarizada. Creche militarizada. Quando você olha para a militarização das redes municipais, você está falando muitas vezes da primeira fase, né? Ali do ensino fundamental 1, que começa aos 6 anos de idade. Então, você está falando esse processo sendo imposto para a criança. Aí você fala, como é que é a relação? Essa relação depende muito, né? E assim, como eu falei para vocês, a gente tem experiências no Brasil, e a gente pode ter experiência diferente, inclusive dentro da mesma unidade federativa, ou se é rede municipal, ou se é rede estadual. A gente tem de um tudo. Então, se eu pegar
DF, por exemplo, né? Só pegar aqui um exemplo do DF. A gente vai ter escolas em que no início, você teve um conflito muito grande, mudou alguma coisa ali, e eu tenho escolas que a gestão pedagógica, a gestão administrativa e pedagógica, porque lá tem a lógica da gestão compartilhada, eu tenho o gestor disciplinar, a gestão disciplinar e a gestão pedagógica administrativa, que eu não sei como é que separa isso. Aliás, essa categoria gestão disciplinar só existe nas escolas militarizadas. A gente não tem na Lei de Diretriz Básicas, a gente tem lá gestão administrativa, pedagógica e financeira. Gestão disciplinar é uma categoria que só cabe aqui dentro, né? Então, a gente tem lá a gestão disciplinar, ou seja, a gestão que vai cuidar da disciplina. E eu não sei como é que separa, porque o pedagógico é disciplinar e vice-versa. E aí, você vai ter... A gente tem um caso assim, casos, por exemplo, assim, olha, depois dessa briga, a gestão disciplinar fica lá dentro da sala, não se mete em nada, e a gestão pedagógica continua funcionando. E administrativa. Mas você vai ter outros casos em que essas gestões vivem conflito. Porque, veja, todo o discurso que vem o disciplinar não interfere no pedagógico. E aí eu vou pegar um caso concreto. A escola, eu vou pegar do meu pedaço, né? Embora eu acompanhe pelo todo o país, eu vou pegar ali do meu pedaço, ali do meu quadradinho, como diz o Distrito Federal. Eu tenho uma escola lá, que é o SED 1 da Estrutural, e eu posso falar o nome, porque ela foi parar no Jornal Nacional, então não é novidade para ninguém. Jornal Nacional para dizer o tamanho da dimensão, porque ela foi parar em todos os meios de comunicação. Em que eu tenho ali em 2021, né, a militarização do DF começou em 2019, mas a gente vem em pandemia. Ali chega ali 2021, no retorno desse processo, tem um professor de história, trabalhou numa turma, acho que do 9º ano, em novembro, a questão do Novembro Negro, trabalhou a partir de um chargista, que também é lá de Brasília, e os estudantes da Estrutural, que é uma região administrativa que surgiu a partir de um lixão, ou seja, você tem ali uma comunidade com uma característica específica. Os estudantes fizeram lá, da semana, um mural com várias questões vinculadas à questão do Novembro Negro, mas dentre eles colocaram a polícia como violenta, como aquela polícia que ia lá e violentava aquele pessoal lá que é o povo negro, pobre e tal. E trocaram o emblema aqui da polícia por uma suástica. E aí deu maior problema na escola, porque a polícia falou que, inclusive, a polícia do DF não era violenta, não era nada disso. A vice-diretora falou, olha, pelas regras, vocês não podem interferir no pedagógico. Isso aqui é pedagógico. E lógico que isso deu um problema grande. Assim, para resumir, a diretora foi exonerada. E a gestão disciplinar permaneceu. Isso para dizer que, aonde tem civil e militar, via de regra, a última palavra é do militar. É do militar. A gente tem um outro caso de uma outra escola, também no DF, que, segundo diz a gestão, o disciplinar não interfere no pedagógico. E aí, você pergunta sobre isso, é o disciplinar que resolve. Sobre isso, é o pedagógico que resolve. Obviamente que isso vai trazer uma questão muito séria para os estudantes, sobretudo para professores, porque não tem essa coisa de disciplinar e pedagógico. Se eu pegar pelas normas, o pedagógico vai dizer que que é pedagógico a criança correr, sentar no chão, brincar de figurinha, que é proibido, ter álbum de figurinha, tudo isso a gente vai dizer que faz parte do processo de desenvolvimento da criança e que é pedagógico. Mas o disciplinar proibiu. Como é que eu não tenho interferência do disciplinado pedagógico? Se eu pegar só um exemplo daquilo que está nos manuais, não estou nem pegando o dia a dia da escola. Então, pelos manuais, inclusive, das escolas, há uma interferência direta. Quando eu proíbo, eu tenho lá uma série de proibição dentro das escolas, por que é pedagógico os estudantes ficarem não sei quanto tempo na quadra aprendendo os ritos militares, os gestos, os comandos, perdendo, inclusive, as primeiras aulas nesse processo? O que de arte pedagógico nisso? Os professores ficam lá, não podem dar aula, porque os estudantes estão fazendo formação. E nessa formação, enquanto todo mundo não estiver executando de forma correta aqueles comandos que se faz sentido no quartel, não faz o menor sentido na escola, eles não podem ir para a sala de aula. Então, onde é que é pedagógico nisso? Mas o disciplinar diz que tem que ter. Então, é para ver que não há possibilidade de separar disciplinado pedagógico e não tem como disciplinar dos militares,
não interferir no pedagógico. Então, essa convivência, quando você pergunta como é que é essa convivência, você tem diferentes formas. Você tem as mais tranquilas, e nas mais tranquilas é o pior caso, porque significa que se adequou não houve reação, ao processo, né? E vai ter as mais conflitantes quando você tem essa questão de dizer assim, olha, o disciplinar foi lá e disse assim. O pedagógico foi lá e falou assim, não pode ser assim. E aí a coisa acontece. E isso é muito. Você vai ter casos em que a gestão disciplinar, os monitores, que se trocou a porta da escola, da porta da sala de aula, para ter porta de vidro ou ter janela, para que os monitores passem e vejam o que está acontecendo dentro da sala de aula. Você estabelece que dentro da sala de aula tem que ter o comandante de turma, que tem que bater continência para o professor, que você não chama mais professor e professora, é senhor e senhora. Então, essa convivência... Pro nem pensar, né? Não. Pro nem Pro pensar. Porque chegar pro é muito... E a gente fala muito isso, minha prof na Bahia, minha professora, minha prof, porque prof. esse processo, ele tira uma função, que é da educação, do desenvolvimento humano, de estarmos juntos e trazer também a afetividade, né? Porque quando o menino fala, minha pro, quando você se relaciona com os seus coleguinhas na sala, né? Aquela coisa assim de confiança dentro da sala que você vai. E ali, é lógico que a gente sabe que dentro de qualquer conjunto de pessoas tem as suas lideranças, mas são lideranças natas, lideranças que agregam, lideranças... Quando você elege uma pessoa para aquela pessoa ser a liderança da sala, no sentido de que você vai seguir essas regras que eu coloquei, isso é muito complexo, porque isso é totalmente fora daquilo que a gente acredita como educação. E não é a regra que você estabeleceu ali na sala, que você construiu não ali, foi uma né? regra construída dentro de um coletivo. É imposta. Ela é imposta dentro daquilo que uma instituição promove. E aí eu quero trazer uma questão, porque assim, as escolas com maiores desafios socioeconômicos, né, e estruturais são justamente as escolas e as comunidades que sofrem mais os efeitos nocivos de políticas de responsabilidade individual. Né? Porque a gente está agora com uma questão de responsabilidade individual que também está nos colocando muito forte, que ela foge do coletivo. Né? Então, assim, se eu não alcancei é porque eu não fiz força, né? Não tive um esforço, não tive competência, e assim, e a gente sabe que isso é totalmente fora daquilo que a gente acredita, né? E porque não há eu, indivíduo, sozinho, não vou dar conta de um processo, né? De nada, né? Ainda bem, porque eu sou daquela que acredito que bom, sim, que não é o individual, que as questões são coletivas. Mas as unidades que ficam mais vulneráveis, elas hoje, né? E a gente percebeu nas eleições municipais, a gente percebeu nas eleições estaduais, que assim... O indivíduo é um indivíduo. E eu estava até vendo hoje uma chamada, assim, né, que um adulto mostra para uma criança um apartamento enorme, né, e fala assim, olha, tá vendo? Por isso que eu não sou CLT. Porque é uma questão de conquista. E é em conquista individual. E isso, dentro das escolas, ele está acontecendo muito. Ou de uma forma de... Vou dar o exemplo aqui de São Paulo, onde o indivíduo ele acaba sendo potencializado de uma forma perversa dentro do coletivo. Então, aqui na cidade de São Paulo, a gente teve a retirada de 24 diretores, né? Que a gestão da prefeitura diz, você não atingiu o índice, a sua escola não atingiu o índice, então eu tenho que afastar o diretor. Então, eu pego um indivíduo dentro de todo o processo educacional e eu trago algo para ele que, você não fez,
Você não conseguiu. Você não deu conta. E essa narrativa, ela se torna tão forte, que você vai para uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação, com os formadores, e eu achei interessante porque um termo que foi utilizado assim, não, isso é para tensionar. E eu falei assim, não estou ouvindo isso, né? Tensionar? Não. Para que ele olhe aqueles números, né? Então, a gente pega um indivíduo, coloca ele a responsabilidade de números que é dentro de um processo coletivo de desenvolvimento coletivo dentro de uma unidade e eu penalizo. E isso não se percebe não, né? Tem uma intenção, nenhuma ação é sem intenção, mas isso traz com que aqueles territórios também se penalize. Eles são penalizados ali, porque você tira aquele que está fazendo referência, aquele que trabalha dentro do coletivo e aquele que trabalha a partir de uma perspectiva de que a sociedade e os direitos sociais, o direito à educação é para todos, porque são unidades que têm o processo de inclusão muito forte, né? O processo de inclusão, mas penaliza um. E na política que você trouxe, que eu achei assim, né, muito profundo, que dentro da escola militar é o inverso. Então, o gestor da disciplina, ele tem um peso tão grande que ele comanda toda a unidade. De novo, voltando para aquilo que é uma escola que a gente não acredita, né? Porque é a escola do indivíduo. Então, na militarização, traz a escola do indivíduo e, de uma forma planejada, vai também trazendo a responsabilidade das outras, em outros termos, para o indivíduo, para que eu possa colocar os projetos ou de militarização ou parecido com isso, para falar assim, olha, agora a gente resolveu o problema. E que não tem problema resolvido, porque a gente vai continuar com aquele espaço periférico, com aquele espaço de vulnerabilidade. Só que a gente pode estar trazendo aí esse espaço com mais medo, né? Com mais medo, porque assim, se eu estou numa escola onde a disciplina, ela é uma disciplina, e você usou um termo que achei muito interessante, né? Que a gente não usa mais isso. Ela é pune. Não, você não fez isso, você vai ter punição. Nós não trabalhamos com punição. Nós trabalhamos com construção, com diálogo, com conversa, a gente trabalha em outra perspectiva. Então, estão nos tirando o direito ao diálogo também. Então, o Paulo Freire não é tão atacado nesse processo por uma acaso, né? Porque toda a base da educação freiriana é dialógica. É a lógica do diálogo. Mas, veja, quando você traz esses elementos em relação à responsabilização e à individualização, a gente está falando da lógica da escola neoliberal. A escola militarizada é uma escola neoliberal e ela abraça todos os outros elementos da escola neoliberal, por exemplo, a questão da meritocracia, que tem a ver a lógica do diretor, né, aquele que não atingiu as metas, né, que não tem merecimento de estar naquele lugar porque ele não alcançou as metas que estavam ali. Mas, quando a gente está falando dessa individualização, a educação é, por natureza, um processo coletivo. Não existe educação individualizada. Né? A educação é um processo que assim, por natureza, eu aprendo com o outro. Eu aprendo na relação com o outro. Né? O ser humano não vai se desenvolver sozinho. Eu estou falando não da educação só a escolarização. Eu estou falando desse processo que é social. A educação é um processo social, um processo que se desenvolve na relação com o outro. Obviamente que quando você tira esse diretor e ele vai ser o bode expiatório do processo, você não está responsabilizando individualmente só o diretor. Você responsabiliza individualmente toda a comunidade. Em momentos e lugares diferentes.
Quando eu pego a escola militarizada, que vai fazer com mais naturalização que a outra, e dizer, sai daqui porque você não se adequou ao projeto, você não respondeu aos índices. Você não respondeu aquilo que a gente fez. Quando você pega os professores que não têm lotação, que todo ano você vai colocando, você vai estabelecendo quem foi o professor que alcançou aqueles resultados. Você tem a bonificação nas redes de ensino dos professores que entregaram os melhores resultados. Você tem um ranqueamento das escolas. O ranqueamento da escola eu não faço só pelo diretor. Eu faço pelo resultado que os alunos entregam. Então, você tira o diretor e coloca a questão do diretor, mas você está responsabilizando toda a comunidade. É fácil, é muito mais fácil e muito mais palatável para a sociedade quando você pega alguém como bode expiatório. É muito mais fácil você dizer que eu estou controlando os professores e não os estudantes. O Escola Sem Partido não é um ataque simplesmente aos professores, ele é um ataque à sociedade. Ele é ataque à escola. Vamos pensar que eu tenho 40 milhões de estudantes na educação básica, pública, né, 38, né, no último censo, quase 38 milhões, e eu tenho, o quê? Quantos milhões de profissionais da educação? Quando um professor, quando uma escola não desenvolve a sua função, os maiores prejudicados não são os profissionais da educação. São os estudantes e, consequentemente, toda a sociedade. Quando a gente está falando da militarização, a gente está falando de um processo de controle da escola pública. A militarização é um dos braços ou uma das formas de controlar, uma das mais eficazes, inclusive, de controlar a escola pública. Porque a militarização, a lógica da meritocracia, ela governa a nossa sociedade, as nossas escolas, da educação básica à educação superior. Aliás, a educação superior ela é mais embrenhada da meritocracia ainda, mas assim, a gente está lá. Quando você pega o controle pela plataformização, isso é um processo de destruição da ideia da escola pública. A militarização o Escola Sem Partido o homeschooling o ranqueamento, a lógica das avaliações Porque a gente precisa entender qual é a função dessa escola pública. A função dessa escola pública é formar sujeitos que construam outro mundo, que construam uma sociedade democrática, voltando na lógica do Anísio Teixeira. A máquina de fazer democracia. Porque é na escola que você aprende a desnaturalizar o que nunca podia ter sido naturalizado. Quando se controla a escola, e a militarização faz isso, e os outros processos fazem isso, e a plataformização faz isso, você está controlando a possibilidade de que a gente discuta as violências sexuais, muito decorrente do patriarcado, do machismo, que a gente discuta o racismo, as desigualdades raciais, de gênero, as desigualdades sociais e econômicas. Porque se a escola não está aqui para desnaturalizar e para discutir aquilo que atravessa a nossa vida, ela serve para quê? Os conteúdos escolares não podem ser conteúdos neutros. Esse povo não ataca, mesmo que não conheça, vai conhecer só a discussão do Paulo Freire por um acaso. Né? Então, a escola, quando eu tenho um sistema educativo no Brasil, que se eu pego da educação básica à educação superior, chega aí a 68 milhões de estudantes, mais profissionais da educação, mais outros profissionais envolvidos na merenda, no transporte, na segurança, mais pais responsáveis, a sociedade brasileira funciona em torno da escola. E aí, quando eu falo escola, eu estou falando todo o sistema educativo. Se essa escola não for controlada, a gente não mantém as estruturas de privilégio. Ou, no mínimo, a gente ameaça. Então, a escola pública, ela sofre o ataque do tamanho da potencialidade que ela tem. Ou você tem alguma coisa que pode ser mais revolucionária, no sentido de mexer com as estruturas da sociedade, do que a escola. Aonde é que a gente... Qual é o outro organismo da nossa sociedade que você tem... Na educação básica, da escola pública privada, 48 milhões de pessoas. No mínimo, 4 horas por dia nesse espaço, organizado coletivamente, com tanta gente diferente ao mesmo tempo. No mínimo, 200 dias por ano. No mínimo, ali, pegando a obrigatória, dos 4 aos 17 anos de idade, ou 18. O que você tem que passe tanto tempo de forma tão sistematizada?
Se essa escola desnaturaliza o racismo, o machismo, as desigualdades econômicas, o patriarcado, essa escola ameaça a estrutura desse país. Quem é que mantém a estrutura de privilégio desse país? Não são os privilegiados que mantêm os privilégios. É a classe trabalhadora. São as mulheres que são submetidas a isso. A gente não pode discutir na escola educação sexual enquanto a gente tem muitas mulheres, inclusive crianças, sendo estupradas a cada hora, milhares de crianças e de mulheres sendo estupradas. A gente tem um crescente número de estupros e estupros de vulneráveis. A gente tem mulheres sendo violentadas, pessoas negras sendo mortas, a periferia, as comunidades sendo invadidas. E isso não pode ser debate da escola. Porque quem é que está sofrendo tudo isso? O público da escola. São as crianças, são as mães, são as estudantes. E isso não pode ser debatido na escola. As crianças podem ser molestadas, estupradas, violentadas física, psicologicamente, sexualmente, mas esse debate não pode ir para a escola. Por que não pode ir para a escola? Porque se ele for para a escola, a gente vai crescer com uma outra lógica. A gente vai ameaçar tudo isso. Então, os pacotes privados dentro da escola, o controle de qual material didático vai para a escola, o controle por meio da plataformização, o controle dos professores e das professoras, a militarização, tudo isso tem a ver com a destruição dessa escola como espaço de desnaturalização daquilo que nunca foi natural. Essa lógica de dizer, olha, é milionário porque merece, porque fez por onde, eu tenho um apartamento com não sei qual, porque eu mereço. Essa lógica de desenvolver que eu sou empreendedor de mim mesmo, é óbvio que isso não existe. Não é natural isso. E a gente precisa desmistificar isso. E onde é que eu vou desmistificar isso? Nesse espaço coletivo. O neoliberalismo, ele é o sistema que vai negar os espaços coletivos. Ele vai querer acabar com os espaços de coletividade. Porque é no coletivo que você debate. É no coletivo que você constrói. É no coletivo que você encontra saídas. Quando fortalece, né? Se fortalece. Lógico, se você vai querer sempre pelas saídas individuais, não existe saídas individuais, então as saídas individuais vai manter as estruturas de dominação, as estruturas de opressão, vai manter tudo isso. Então, essa lógica de que eu tiro o diretor, e a gente precisa tá ciente disso. Não é o diretor que está saindo. Não é só o diretor que está sendo controlado. Não é só do diretor. Aliás, saiu o diretor que não pressionou os demais para entregar. Porque não é o diretor que entrega o resultado. O resultado não é construído pelo diretor. Então, eu vou levar para lá o diretor que é capaz de fazer com que a comunidade responda aquilo. Eu vou levar para lá o diretor que se adeque, que põe todo mundo para andar naquilo, que vai preencher a plataforma, que vai entregar o resultado, que vai treinar os estudantes, que vai tirar os estudantes da frente. Para que uma escola entregue os resultados no IDEB, quando a gente pega os resultados da avaliação, o resultado, pelo nome já diz, é resultado. Se eu quero mudar o resultado, eu preciso mudar o processo. E aí eu vou mudar o processo para quê? Para entregar os resultados que eu quero. Qual é o resultado que a gente quer? Gente formada. Qual é o resultado que eles querem? Gente conformada. Gente formatada, mentes formatadas. O desenvolvimento da inteligência artificial, a questão das redes, a questão dos grupos, esses são espaços de formatação de gente, de conformação de gente. E não de revolução, e não de contraposição. Então, tirar o diretor, você não está tirando o diretor, você está tirando o diretor porque ele não conformou a comunidade. A escola que entrega os melhores resultados a partir dessa lógica de avaliação, é a melhor escola para o neoliberalismo e a pior escola para a sociedade ou para um outro mundo que não seja o mundo neoliberal. Uma escola que não está debatendo as questões ambientais, o racismo ambiental. Quando chega as enchentes, aí a gente vivenciou aqui em São Paulo um dia desse, quem é que vai primeiro? Quem é que morre nesse processo? Quem é que morre na seca? Quem é que morre nas enchentes, na falta de infraestrutura nas comunidades? Quem é que mantém seus privilégios?
Quem é que enlouquece nesse trânsito de São Paulo? Os privilegiados chegam e pousam ali no heliporto. Quem é que fica não sei quantas horas no metrô lotado, no ônibus lotado, preso no trânsito, enlouquecendo no trânsito? Não são os privilegiados. Aqueles que detêm o privilégio nem passam pelo trânsito. Então, a gente vai fazendo tudo isso. E por isso que a escola ameaça, né? A escola que vai dizer, olha, esses ricos, os milionários estão cada vez mais milionários, inclusive pegando o dinheiro do Estado, dos nossos impostos, não pagando impostos, sonegando. Trabalhador pobre não tem possibilidade de sonegar imposto. Desconta lá. Desconta em tudo. E aí a escola vai fazer o quê? Ao invés da escola debater criticamente, aí você vai dizer que a escola tem que fazer educação financeira. Para dizer que pobre tem que poupar, que não tem nem salário, mas tem que poupar. Porque a culpa é sua, porque você não está se dando bem, então você tem que aprender. Você tem que poder poupar, a controlar. Né? Não tem nem salário, mas tem que poupar. Então, gente, a gente está lidando... a gente está aqui debatendo a questão da militarização, mas a militarização é parte da destruição de qualquer possibilidade de que o sistema de privilégio seja questionado. Que se você só vai fazer isso, a escola é coletiva. A escola é coletiva. Então, você precisa instituir dentro da escola lógicas individualistas. E se ela está ameaçando isso, vamos já cortar. Você precisa controlar, você precisa tirar dali. Isso. Em nome dos resultados, a gente está colocando as crianças, os adolescentes, na educação de jovens adultos. E depois você fecha as turmas de educação de jovens adultos. Você pega as escolas militarizadas, elas não convivem com a educação de jovens adultos. Ela não convive com o ensino noturno. Via de regra, elas fecham tudo isso. Inclusive porque os militares não vão controlar, eles não querem trabalhar à noite, eles não vão para isso. Você não acompanhar, você sai fora, você vai sair todo mundo. Né? Então, gente, a gente está lidando, quando a gente está aqui discutindo isso, a gente está lidando com a destruição da escola pública. Quando eu digo que a escola militar não é uma escola pública, a escola militar é uma escola financiada com a verba pública. Mas não. Mas ela não é escola pública. E a escola militarizada, por meio das instituições privadas ou por meio dos militares, ela não é a escola pública. Ela continua sendo uma escola financiada pela verba pública, mas ela deixou de ser escola pública, ela não é escola pública. E a gente está fazendo cada vez mais com que as nossas escolas públicas não sejam escola pública. Porque elas não estão fazendo aquilo que a escola pública precisa fazer, né? Então, a gente tem cada vez menos escolas e cada vez mais cárcere, cada vez mais controle, cada vez mais isso, cada vez mais aquilo. E a gente precisa brigar, e a população precisa ser formada. Eu não aprendo isso do nada. Né? Eu não nasci sabendo isso. A gente vai aprendendo esse processo. Eu lembro quando o Adorno, nos debates que ele fazia, ele dizia assim, ó, a escola pública, a escola poderia deixar todo o resto que ela tem que fazer de lado se ela trabalhasse ela trabalhasse para impedir que Auschwitz se repetisse. Né? Que o nazismo se repetisse, que a barbárie, né, se manifesta. A nossa sociedade é uma sociedade que a barbárie se manifesta de diferentes formas. A escola é esse lugar que a gente deveria trabalhar pela emancipação, a educação para a emancipação. E a educação para a emancipação não é a educação contra a barbárie. A escola militarizada é a escola para a barbárie. Não é contra a barbárie, é para a barbárie. É para a barbárie da negação do diferente, da diferença, do diverso, do sujeito, para a naturalização e para a uniformização. Não é para o indivíduo, não é na percepção do indivíduo no sentido do sujeito. É uma escola contra o sujeito, é a escola da uniformização. A uniformização é a negação do sujeito. Professora, nós estamos caminhando aí para os segundos finais. E aí eu gostaria que você fizesse uma fala final, né? Nos segundos. Isso, nesses segundos finais. Por favor. Nos segundos finais, eu só tenho a agradecer a possibilidade de estar aqui com Palavras na Mesa, com o podcast Palavras na Mesa. Foi um prazer, meninas, estar aqui com vocês e com todas as pessoas que vão nos acompanhar, né? Que temos aí, tá aqui, né, com o Cinesp, e chamar toda a sociedade brasileira, né, para lutar em prol da educação pública, em prol da escola pública, em prol dos direitos sociais.
Dizer que, quando eu disse que quando você tira o diretor, quando você responsabiliza o diretor, você está colocando aquela pessoa, mas é a escola que está nisso. A gente tem uma lógica, né? Acho que muitos servidores públicos, mas a sociedade, de entender de que o serviço público existe para o servidor público. Essa é uma compreensão equivocada. O serviço público existe para garantir direito. O servidor público é o sujeito que vai atuar na implementação desse serviço para garantir os direitos. Então, quando você está atacando o servidor público, você está atacando os seus direitos. E essa é uma fala para o servidor público também, que não entendeu que ele é um instrumento da garantia de direito, e para a sociedade. Por isso que, quando você não se contrapõe à militarização da escola ou à retirada de um diretor porque ele não entregou os índices, você está trabalhando contra os seus direitos. Porque a sociedade precisa cobrar do servidor público que ele exerça a sua função nesse sentido e cobrar do Estado que garanta as condições para que o servidor público desenvolva o seu trabalho. Por isso que, quando você não briga para que professor... Você tem que cobrar do professor, do diretor, do gestor? Tem. Mas você tem que cobrar também que o Estado garanta as condições para que esse professor desenvolva as suas funções. Porque, quando ele desenvolve essa função, ele está atendendo, garantindo os direitos. Quando ele não faz, ele está lá sendo instrumento de negação do direito. Então, pensar a sociedade brasileira é que, quando ela luta em prol da desmilitarização ou da não militarização nos lugares que não aconteceram, ela está lutando em prol dela mesma. Uma escola... A não ação da escola é a tragédia da nossa sociedade. E não é só dos estudantes que estão naquela escola, naquele momento. Todos nós passamos pela escola. A possibilidade, sobretudo da população em geral, né? A possibilidade da gente construir uma outra lógica passa por aquilo que a gente vai para a escola. É outro lugar que a gente tem, que todo mundo passa. A igreja, o partido, o sindicato vai trabalhar a partir de interesses específicos de cada grupo. A escola pública, não. Ela precisa trabalhar. Por isso que a escola pública não tem que ser a escola do que a família quer. A família, ela pode participar da escola e discutir, mas que família? A escola é a escola de todas as famílias. Então, eu não posso... A escola está lá, inclusive, para ensinar a família. Para dizer para a família coisas que ela não sabe, que precisa aprender, que precisa ser construído. Então, tem que ser a escola de família. De qual família? A gente tem múltiplas famílias. Então, a escola pública é a escola de todas as famílias. De todas as formas de família. Então, essa luta em prol da educação da escola pública é uma luta em prol da sociedade. É uma luta de um mundo sem a barbárie. É aqui nessa escola que a gente pode desnaturalizar as diversas formas de manifestação da barbárie que a gente tem na sociedade. A barbárie não é só o campo de concentração. A barbárie está no racismo, está na misoginia, está nas mulheres está nas pessoas LGBTQIA+, que são violentadas todos os dias, está em a gente olhar para a Cracolândia aqui do lado e saber quem é que está lá. Quem é que está aqui na Cracolândia? Por que a Cracolândia existe? Por que ela está nessa... Então, está nisso. A escola pode discutir isso. A escola pode desnaturalizar isso. A escola pode problematizar isso. A educação é o espaço que eu faço isso, que a gente faz isso, né? Então, se esse país for capaz de ter escolas públicas, no sentido de que a escola pública tem que ser, ele dará um grande passo para que a gente tenha também os demais direitos, né? Não só os individuais, mas, sobretudo, os direitos sociais. Então, acho que é isso um pouco que eu tenho a dizer no final desse Palavras na Mesa. Obrigada, professora Norma. Agradecer aqui esse momento, né, de tanto aprendizado e eu espero aí, né, que a diretoria do Cinesp convide novamente a professora Catarina, porque a gente precisa aprofundar nesses conceitos, principalmente da questão da escola pública, porque nós precisamos discutir com a nossa rede municipal. Nós, da Rede Municipal de Ensino, nos últimos 5 anos, tivemos um ingresso de aproximadamente 50
20% de novos professores e professores que passaram a ser gestores. E entender todo isso que foi colocado aqui e aprofundar esse conhecimento é essencial para que a gente possa realmente levar na ponta uma escola pública de qualidade, sabendo as bandeiras que a gente tem que levantar. Bem, então, nesse momento nós estamos encerrando o podcast Palavras na Mesa, agradecendo a professora Catarina, que nos deu o prazer da sua presença, a nossa presidenta, Norma, que também, né, nos enalteceu com a sua presença aqui, e deixando firmado que estaremos novamente falando sobre o mesmo tema, porque, como a professora reafirmou várias vezes, a escola é uma potência. É uma potência que pode ser perigosa para o status quo, para o sistema que está estabelecido. E se ela é essa potência, nós vamos lutar até o final para que essa potência revigore, reapareça e a gente consiga combater todas essas injustiças que têm ocorrido. Até a próxima.